Criada durante a ditadura militar, lá na década de 70, nessa Olimpíada, a taxação das premiações dos atletas que conquistaram medalhas virou a maior polêmica. Entre mitos e fake news, criadas pela extrema-direita, claro, para criticar o governo, sobre desconhecimentos e um terreno fértil para fantasias delirantes, do jeitinho que a extrema-direita gosta. Para variar um pouco, né? Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Vamos lá. Daiane, como é que vão taxar as medalhas, Daiane? Já vamos começar do povo rosa aqui. Imagine, né? E como seria essa taxação? Seria pelo peso das medalhas? Seria como? Tira uma lasquinha. Isso. Né? Cortando metade assim, vai tirando as frações. Então, e aí vem as fake news e vem as coisas mais escabrosas que a gente foi vendo nos últimos dias. Por quê? Porque, para começar, as medalhas elas não são taxadas. Elas têm um certo valor, ou cada uma, inclusive, inclusive não são puramente daquele metal ali, mas elas são confeccionadas sim também com metal, então precisa ter cuidado, mas elas não são taxadas. O atleta vai chegar com ela no Brasil, vai poder colocar na parede, está tudo certo. O que é taxado é o valor que cada atleta recebe por receber, né, por ter conquistado aquela medalha. E aí, inclusive, se pergunta da onde vem esse valor? Esse valor, inclusive, é do próprio Estado. O Estado fornece esse valor para os atletas. E esse valor, quando ele é entregue aos atletas, precisa ser declarado e há uma devolução ali, há um pagamento do imposto de renda que vai ser debitado daquele valor. O atleta faz a declaração natural dele do imposto de renda, assim como todos os brasileiros. Então, esse tal pedido aí que está começando a ser feito de não taxem os atletas é a mesma linha do não taxem fortunas, não taxem grandes fortunas, né? E não taxem quem tem muito dinheiro. Mas é nessa mesma linha, por quê? Porque todo trabalhador brasileiro, né, aqui tem um valor acima de 2 salários mínimos e um pouquinho, precisa fazer a declaração de imposto de renda e paga um valor para a Receita Federal, e esse valor é utilizado posteriormente, que a gente vai falar para onde esse valor, inclusive, é utilizado, para a gente acabar de vez com essas tais fake news, essas informações irracionais que são espalhadas por aí, né? Já vou te pedir, Ana, por favor, para colocar o nosso primeiro vídeo. Vamos lá. O prêmio em dinheiro por cada medalha de ouro, por exemplo, é de R$350 mil. Medalhas de prata e de bronze, respectivamente, rendem aos atletas 210 mil e 140 mil. Sobre esses valores, incide o imposto de renda. Por conta desse movimento, a Receita Federal divulgou uma nota nesta quarta-feira, dizendo que não pode abrir mão da cobrança do imposto de renda sobre prêmios esportivos recebidos pelos atletas olímpicos por conta do seu desempenho. Segundo o órgão, a cobrança só poderia ser extinta através de uma mudança na lei. De acordo com o órgão, abre aspas, isso é tributado como qualquer outra remuneração de qualquer outro profissional, desde que seja um valor superior ao da faixa de isenção do imposto de renda, fecha aspas, foi o que acrescentou o fisco, por meio de nota. Mudança que só pode ser feita pelo Congresso Nacional, mas os parlamentares já se adiantaram. Nos últimos dias, foram apresentados projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para que os prêmios recebidos pelos atletas olímpicos passem a ser isentos de tributação. Os deputados Luiz Lima e Felipe Carreiras protocolaram nesta segunda um requerimento com 495 assinaturas, solicitando urgência na votação do projeto de lei 3029, que isenta os medalhistas do imposto. Estão correndo para ficar bem na fita, né? Exatamente, só por isso, porque até agora ninguém se importou com isso, né? Exato, e é uma taxa que vem sendo cobrada desde a década de 70, desde a ditadura militar, tal ditadura que essa extrema-direita e essa direita apoia, ainda falam que foi maravilhosa, gloriosa e foi muito boa. O governo, e aí para quem não sabe, mas coitado dos atletas, trabalham tanto e vão ser taxados,
Mas e o trabalhador classe média brasileiro que recebe 3, 4 mil por mês e também é taxado pelo imposto de renda? A gente precisa, então, repensar. Se os atletas não são taxados, então, quem precisa ter taxado com um valor maior? É por isso que a gente precisa equilibrar, então, essa tabela aí, que não é sobre o imposto de renda, mas sim sobre quem tem mais pagar mais, e quem tem menos pagar menos. Isso precisa ser feito. Acho muito digno, inclusive, que os deputados, né, que recebem verbas de gabinete, muitas verbas, que tem muitas empresas, comecem a pagar mais. Então, tem cargo público paga mais no Brasil. Olha só que interessante, né? Tem essa possibilidade também, mas, logicamente, neste tipo de projeto, eu acho que ninguém vai correr para preparar, assim, para fazer, olha, quero pagar mais imposto porque eu tenho um cargo público no país. Eu acho que não vai... Não, acho que não vão escrever isso. Então, e o medalhista, ele é um brasileiro como, né, que está representando o Brasil como uma outra pessoa qualquer. Mas aí tem alguns pontos. Sim, a taxação que vai fazer uma diferença ali no bolso do medalhista, sobretudo quem recebe medalha de bronze, que tem um valor entre cada medalha, a gente vai falar desse valor também, mas essa taxação vai para pagamentos específicos. E quais são esses pagamentos? A manutenção do país. Literalmente, esse pagamento vai para a manutenção de todo o país. Posso perguntar? Pode, claro. Vamos lá. Aí. Isso, essa matéria ela traz, né, inclusive a divisão que vai para os estados. O valor da receita é dividido entre a União, que é o Estado Federal, né, o governo federal, perdão, os estados e municípios. E aí, quando a gente fala sobre imposto de renda, é o valor que vai ser destinado ao SUS para pagamento da nossa saúde, é o valor de verba federal, municipal, estadual, que também vai ser destinado para a educação. Então, universidades federais, escolas públicas, todos esses valores são pagos com esta verba do imposto de renda, além do restante. A gente está falando de obras, a gente está falando de viadutos que são feitos, nesse tipo de construção, a gente está falando também do mais básico, que é o asfalto na rua, quando é uma construção de uma avenida, quando tem verba federal, estadual, municipal destinada, que veio, né, do governo federal, destinada do imposto de renda. Então, ela literalmente é uma verba que serve para a manutenção do nosso país. A União fica com 50% do valor, os estados com 21,5%, os municípios com 25,5% e 3% é destinado para o programa de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são regiões que historicamente recebem, né, menos aditivos e tem um índice, alguns momentos, maior de pobreza e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, é isso, não tem um valor exatamente ao certo. Olha aí, o imposto de renda vai ser dividido em frações exatas, mas o governo, ele destina para os pontos básicos da nossa sociedade, para a nossa construção de manutenção de país. Então, deixar de pagar o imposto de renda seria uma lógica de não contribuir de alguma forma para o que é básico. E aí todo mundo pode perguntar, inclusive agora, mas eu não acho que o SUS funcione tão bem assim, eu não acho que as escolas públicas sejam tão boas assim, e aí a gente vai partir para um outro vídeo, precisa realmente esmiuçar esses programas, esses sistemas, inclusive com, né, os desvios e outras irregularidades ou má gestão que possa haver dentro dessas instituições, desses aparelhos, mas que são necessários, são. Então, a gente não pode negar que o serviço público de qualidade, que a educação pública gratuita e que a saúde pública, pelo menos esses pilares, sejam negados ou negligenciados, e esse dinheiro também é destinado para isso. E aí vem aquele ponto, né? Se o governo conseguir passar, se os congressistas conseguirem passar o projeto, os atletas em si, eles não vão precisar pagar este valor, né, de tributo sobre o valor dos seus prêmios. Tudo bem, mas a questão e quem vai precisar pagar mais, então, para equilibrar essa balança? Já fiz a sugestão dos deputados, vocês podem deixar as suas sugestões aí.
Exatamente. Todo mundo quer que os atletas sejam... Eu tô adiantando um comentário aqui, porque a gente tem um post do Bananinha aqui falando sobre isso, né? Mas os caras querem surfar nas duas ondas, né? Primeiro dizer, olha, o Brasil não incentiva os atletas, não paga bolsas para eles, não ajuda os atletas. E aí depois, quando precisa pagar imposto para ajudar, inclusive, a pagar bolsas para atletas e para outras necessidades do país, não pode. Então vai tirar de quem? Do bolso do Bananinha. Posso pôr? Tô pegando aqui. Pode. Fica aí a dica, então, né? Exatamente. E aí, o que é que o Bananinha faz, né? Bananada como sempre, desculpa essa piada. Mas ele justamente reclama da publicação da Receita Federal. Ele é uma das primeiras pessoas a questionar esse valor, né? Inclusive dizer que as medalhas seriam taxadas, e daí essa confusão toda, porque né, a extrema-direita utiliza da fake news como uma artimanha mesmo. E aí ele republicando, no caso, a mensagem da Receita Federal, coloca que mais um perfil comandado pelo PT mentiu e levou nota da comunidade. E aí, qual é a questão, né? O perfil informa, que ele traz informação sobre medalhas, troféus e prêmios recebidos em eventos esportivos oficiais, como Olimpíadas, são isentos de impostos federais. A medalha é isenta de imposto federal, vamos lembrar disso. E tem a nota que não existe isenção de imposto de renda sobre o prêmio em dinheiro recebido pelos atletas. Eles serão obrigados a declarar e pagar o tributo. Então, a nota é uma nota informando que o dinheiro não será isento, mas que as medalhas, os troféus e os prêmios recebidos, prêmio é físico, tá, gente? Em eventos oficiais, tanto no Brasil quanto no exterior, eles não têm imposto, não são incididos em impostos. Então, a informação está correta, mas teve a nota porque precisa complementar essa, né, o que pode ser dúbio, porque existe uma premiação em dinheiro, não uma premiação só física. E por causa disso, ele já está lançando mais uma fake news, e é esse o problema, justamente, né? Você falou do Bolsa Atleta, e é um programa do governo federal criado na gestão do PT, inclusive, que foi suspenso pelo Jair Messias Bolsonaro, mas o PT ele não criou só o Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta, nesse momento, ele tem um investimento de 347 milhões que é destinado para alguns atletas. Mas o governo do PT também criou, além do Bolsa Atleta, programas como o ProUni, um programa de educação, programas que faziam, né, o processo de financiamento, como o FIES, programas como o Bolsa Família, que muito é criticado, mas também existem outros programas como habitacionais, Minha Casa Minha Vida, e por aí vai. Então, não são poucos os programas para dar uma melhor condição de vida às pessoas. E daí a importância do imposto de renda, não que eu goste do imposto de renda, não que eu queira defender o imposto de renda, mas a gente precisa entender que existem contrapartidas na sociedade se a gente quer realmente um mundo mais igualitário, um pouco mais socialista, comunista, né? Algo que venha a ter retorno social, a gente precisa também entender que esses valores vão sair de algum lugar, mas infelizmente não é muitas vezes do bolso de quem deveria ser, né? Que é aquela galera que tem bilhões, que tem trilhões na conta, né? Dono do Banco Safra e por aí vai, esses políticos aí, por aí vai. Eu vou com o Bruno aqui no chat, que diz assim: detesto pagar imposto, mas sei que mesmo pobre ainda ganho mais que a maioria dos brasileiros, que ganham um salário mínimo. É um dos deveres da vida em sociedade. Boa parte de nós reconhece isso, que é necessário, né, um dever da vida em sociedade. Se a gente quer que as coisas funcionem, bom, a gente precisa pagar o imposto. Mas a gente também deve lutar para que esse imposto seja pago proporcionalmente, aí, né, de acordo com o tamanho da riqueza. E a gente sabe que os muito ricos pagam pouquíssimo imposto. Quando pagam também, porque tem toda a sonegação também que só rico consegue fazer. Né? Todas as artimanhas aí que rico faz para não pagar imposto e sonegam na cara dura e falam que sonegam, né? E enquanto isso também, agora eu não vou achar o comentário, tinha alguém perguntando se essa coisa aí toda de não, vamos correr aqui para, né, fazer uma propagandinha eleitoral aí, vamos combinar, né? Vamos correr aqui para isentar os atletas de pagar imposto. Sei não se isso aí não vira o jeito do Neymar pagar menos imposto ainda, hein?
Que esperto. Ficamos por aqui, Dai? Oi, Cid? Ficamos. Eu só vou fazer um comentário que eu acho que o Neymar não tá ganhando medalha, não, mas tudo bem. Perfeita, Dai! Perfeita! Tem razão, o Neymar não se enquadra nessa categoria porque ele não está ganhando prêmio algum, medalha nenhuma. Então ele tem que pagar os seus impostos direitinho, viu, Neymar? Vamos lá. Recadinho da TV Cringe e a gente volta em instantes. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quero aproveitar esse momento para convidar você para conhecer a nossa maravilhosa TV Cringe Brasil. Tá aqui na tela. A TV Cringe Brasil é o nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando aí os nossos vídeo ensaios, vídeo colagem, um pouco de TV dos anos 90, tudo junto misturado para falar de ciência, de história, de arte, de cultura, de entretenimento e de tudo mais que mexe com a nossa cabeça. E a gente espera que mexa também com a sua, perdão. Hoje, às 9 horas da noite, estreia esse vídeo aqui, o Apocalipse segundo os cientistas. Você sabia que agora não é só mais aquele... Sabe o louquinho, assim, que fica na esquina com cartaz dizendo o fim está próximo? Então, os cientistas estão concordando e dizendo ali que 2040 é o provável ano do colapso social total. Vocês estão prontos para isso? Prontos para o fim do mundo? Hoje, às 9 horas da noite, não o fim do mundo, mas o vídeo a respeito dele na nossa TV Cringe Brasil. Você pode seguir lá e acompanhar a gente, mas só se você quiser. Beijo, gente. Chat, a gente volta em instantes. Eu vou com o chat aqui e eu vou dizer que em roubo é posto. Perdão.